So begin with greetings and good thoughts in the morning. Então, eu gostaria de começar com os meus cumprimentos e também com bons pensamentos para essa manhã. This this whatever the conversation we are about to have is as a result of requests from different people from different parts of the world. Essa conversa que nós estamos prestes a começar, ela é resultado de pedidos de muitas pessoas no mundo todo. I actually don't know why they asked me this because I'm probably the worst person talking about this. E eu não sei por que essas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, porque eu provavelmente seja a pior pessoa para falar sobre isso. On the other hand, since I have crossed half the century mark existing in the world, maybe I have a little entitlement to talk about this, at least to some of you people. Mas, por outro lado, já que eu já cruzei a marca de meio século vivendo, talvez eu tenha um pouco de propriedade para poder falar sobre isso, pelo menos para algumas pessoas. But I think human relationship is good. It's not just human relationship between as in romance. E eu penso que relações humanas é um assunto que não trata somente de relações humanas como relações de romance. Yes, that's a big part, of course. Claro, essa é uma parte bem grande. And that's one part of human relationship that has been challenged, especially now more than ever. E essa é uma parte das relações humanas que tem sido desafiada ultimamente, talvez mais do que nunca. But there are other human relationships. Mas I mean, not only between human beings, but between five other realms. Mas há outros tipos de relações humanas, e não somente entre seres humanos, mas também com seres de outros reinos. Which most of the scientifically oriented people probably don't even care. E a maioria das pessoas que têm uma orientação mais científica provavelmente não dão a mínima para essas relações. But who knows? Maybe you are dating with somebody is not really working because there's a asura that is interfering. So probably it's good to hear this. Mas sabe-se lá, vai saber, de repente uma relação que você tem que não está funcionando, não funciona porque tem a interferência de um asura. Então talvez seja bom ouvir isso. Then there's of course the human relationship with the world, environment, the earth. E, claro, há também a relação humana com o mundo, com o meio ambiente. Even though, as I said,
probably the last person you should be talking about this. But maybe I can also assist in generating curiosity, probably different angle, or at the least stir up a little bit. Como eu disse antes, eu talvez seja a pior pessoa possível para falar sobre isso, mas também, por outro lado, eu também posso talvez auxiliar um pouco, ao oferecer um ângulo diferente ou alguns ângulos diferentes para poder mexer um pouco com esse assunto. I think, in general, having a transcendental view is so important. E eu penso que, de uma forma geral, ter uma visão transcendental é muito importante. I have a little suspicion people like drinking alcohol because it sort of gives them a little bit of a transcendental view on their life. E eu suspeito um pouco que as pessoas gostam de beber álcool porque o álcool traz um pouquinho de uma visão transcendental para a vida delas. Sometimes seeing the world from as a person who's in a tipsy mode, could give you a different reference. E às vezes ver o mundo do ponto de vista de uma pessoa que está um pouco de pileque pode trazer para você um pouco dessa transcendência. Many years ago, I was in London and I went to Natural History Museum. Muitos anos atrás, eu estava em Londres e fui ao Museu de História Natural. The curator there was a really interesting person. E o curador do museu era uma pessoa muito interessante. This is like 20 years ago, maybe 25, I don't know. None of these, advanced technology that we have today exists. E isso faz 20, 25 anos, e nada dessa tecnologia que nós temos hoje existia na época. In one room, dark room, there's this display of Earth from a photo of Earth shot from the space. E nessa sala escura havia essa foto da Terra projetada do espaço, uma foto tirada do espaço. And he said there was only me actually in that room because all the others were interested in other things. E só estava eu naquela sala porque as outras pessoas estavam todas interessadas nos outros espaços. E havia alguns sofás nessa sala, quase como um teatro. So he told me to sit in one of the sofa and said, okay, you should sit there and watch this picture at least for 5-10 minutes. E então o curador me disse, sente nesse sofá e fica olhando para essa foto pelo menos por uns 5, 10 minutos. E foi o que eu fiz. Normally I'm very critical and very cold-minded. I'm not that feeling-oriented. E você sabe, geralmente eu sou bastante frio, tenho uma mentalidade bastante analítica, não sou muito emotivo. But that time, after a few minutes, actually, I almost, I was almost like wailing. The tears was coming from my eyes. No other reasons. I'm looking at the earth.
Mas após alguns minutos, naquela vez, eu fiquei bastante emocionado, quase como soluçando, as lágrimas vinham nos meus olhos só de olhar para aquela foto. Unexplainable feeling comes. Just looking at that. Simplesmente olhar para aquela foto fez surgir uma série de sentimentos inexplicáveis. Later he said he wished that there is a system that all the world's leaders, especially the leaders of the very powerful countries, to qualify to be a leader, that they at least go to the space and watch the Earth 10 minutes. E depois, mais tarde, o curador me disse que ele tinha o desejo de que houvesse um sistema que todos os líderes do mundo, pelo menos os líderes dos países mais importantes, que eles fossem para o espaço e observassem a Terra do espaço por alguns minutos. If they do that, they will realize what kind of a mess they are making to this beloved, beautiful Earth. E se isso fosse possível, eles iriam ver que confusão eles estão criando nesse país, nesse planeta tão maravilhoso e amado que nós temos. This is just an example. When I'm talking about transcendental view, I'm talking something like this, along this line. Isso é importante eu salientar, porque quando eu falo de uma visão transcendental, eu estou falando de coisas nessa linha. When we talk about relationship, we always think we always try to find the most narrowest, most close-up, most magnified angle and look into that sort of the world in general and especially the relationship. E geralmente quando nós falamos sobre relacionamentos, nós tendemos a buscar o ponto de vista mais, com o zoom mais restrito, mais estreito. Nós tentamos buscar essa visão tanto nos relacionamentos como qualquer assunto que nós analisamos. With a little bit of transcendental view, big view, I think our attitude will definitely transform. E eu acho que se nós conseguíssemos olhar para as nossas vidas com um pouco dessa visão transcendental, com um ângulo mais amplo de visão, tudo seria diferente. By the way, there are people who think maybe relationship is not even necessary. This is very subjective, of course, but I don't know whether even it's possible to completely do without any relationship. E há certas pessoas que acham que é possível viver sem relacionamentos, que os relacionamentos não são necessários. Mas isso é muito subjetivo, eu não acredito que seja realmente possível. If it is possible, I think very few of us have this kind of courage. E mesmo que seja possível, eu acho que muito poucos de nós tenham essa coragem. You know, there. I'm talking especially about the human relationship. E eu aqui estou falando especialmente das relações humanas. There are a lot of good things about a relationship too, especially if you have the tendency of having Alzheimer, for instance. E há muitas coisas positivas sobre os relacionamentos, especialmente se você tem alguma tendência ao Alzheimer, por exemplo. The modern world is so intolerant to the people who have Alzheimer. O mundo moderno é muito intolerante com as pessoas que têm Alzheimer. I want to ask these AI people to develop what do you call it? Some sort of a system so that either the AI have Alzheimer themselves,
E eu quero pedir para essas pessoas que and then have the empathy with those who have Alzheimer. E eu quero pedir para essas pessoas que trabalham com a inteligência artificial que elas desenvolvam um aplicativo com Alzheimer, para que possa ser desenvolvido algum tipo de empatia com as pessoas que têm Alzheimer. 也会患，也得到这个老人痴呆症，这样呢，这个人工智能本身呢，会对老人痴呆症的那些人呢，具备同理心。If we know how to handle, I think, and if you know how to sort of conduct, monitor relationship, it can be very beneficial. E se você souber como conduzir, como lidar com um relacionamento pode ser uma coisa muito benéfica. 人际关系的话，它其实可以带来很多的利益。But of course, this is also the most challenging and painful. Mas isso também pode The world of relationship is very challenging, more than ever now. Mas também o mundo dos relacionamentos, ele também é bastante desafiador e pode ser bastante doloroso, especialmente hoje em dia. We were talking about value yesterday, and just very briefly, value is again playing a very important role here. E ontem nós estávamos falando sobre valores e brevemente só agora os valores têm um papel primordial nisso aqui também. The individualism, the value for individualism is very strong now. O valor do individualismo, ele é muito forte hoje em dia. And that is probably a bad news for the world of relationship. Isso é certamente má notícia para o mundo dos relacionamentos. Because in the world of relationship, you have to do a lot of negotiation. Porque no mundo dos relacionamentos você precisa fazer muitas negociações. 在关系的世界里呢，你需要进行很多的这个讨论。Anyway. 谈判。So I just want to say a few things, and then unlike yesterday, I don't want to take over too much time talking in this, so that you can raise questions. Because I think, and by the way, I should tell you this. As I said, really, I'm not expert in relationship, but I received so many questions asking for advice. I don't know, whatever. I think 30% of the questions that I receive are always something to do with a relationship. So hearing many questions and the complaints about relationship, I think maybe there are a few things I will say that might benefit you. Então, como eu disse mais cedo, eu não sou um expert no assunto dos relacionamentos, mas ao longo do tempo eu tenho recebido tantas e tantas perguntas das pessoas e pelo menos 30% dessas perguntas, elas de uma forma ou de outra têm a ver com relacionamentos. Eu tenho escutado tantos reclamações, tantos questionamentos, então talvez eu tenha algumas coisas que eu possa dizer para vocês. And this is where I also realize
having a lack of a transcendental view on our life seems to be always one of the main culprit. E é aí que eu me dou conta que não ter uma visão transcendental da nossa vida é um dos principais obstáculos. 是当我们缺乏对于生命缺乏一个超越性的观点。Of course, a lot of the things I'm going to share with you is also coming from the Buddha's teachings. E, claro, muito das coisas que eu vou compartilhar com vocês, elas vêm dos ensinamentos do Buda. For example, Buddha said in one sutra, a family relationship, right? Family, whatever, the relationship, human relationship should always be look at as the situation of in is like the hotel, like a guest house. Em um dos sutras, há um ensinamento em que o Buda diz que o relacionamento familiar, por exemplo, os relacionamentos entre as pessoas, ou relacionamento familiar, eles sempre devem ser vistos como uma situação de um hotel, de uma pensão. Very transcendental view of looking at so-called family life. E aí que eu quero dizer a respeito dessa visão transcendental da vida da família. In a hotel like this, em um hotel como este, everybody checks in and they're bound to be checked out. Todos fazem o check-in, todos chegam e todos partem. Some of them can have a long stay. Algumas pessoas têm uma estadia mais longa, mas mais cedo ou mais tarde elas vão seguir caminhos diferentes. Esse é um dos conselhos do Buda. É assim que nós devemos olhar para as nossas relações familiares. Anyway, like everything, understanding the cause and conditions, the principle, one of the most quintessential teachings of the Buddha, understanding the cause and condition, and therefore the impact, therefore the effect. That is probably fundamental. Então, a compreensão do ensinamento fundamental do Buda, esse ensinamento sobre causa e efeito, causas e condições, e consequente efeito, é fundamental. And when we talk about cause and condition, many times we assume that we know the cause and conditions. E muitas vezes, quando nós falamos em causas e condições, nós assumimos que nós conhecemos as causas e as condições. I don't know whether this still exists. 20 years ago, we used to have this newspaper and the section where you have all this, boy or girl looking for a boy and girl, so and so, graduate, this, that, everything, right? Eu não sei se isso ainda existe, mas há 20 e poucos anos atrás existia uma seção nos jornais de, por exemplo, um rapaz procurando uma moça que tenha essa ou essa formação, uma moça procurando... Eu costumava ligar para esses anúncios. They're very interesting. Many of them are so, they have height, weight, everything. E muitos deles são muito interessantes, o tipo de fonte, o tamanho do anúncio, muito interessantes. Does it still
Isso ainda existe? 还存在吗？ Okay. I guess in a different form, right? Social media, much faster and better, probably. Eu acho que provavelmente exista de outra maneira, redes sociais, muito mais rápido e melhor. That way of dealing with the world of relationship is yes, of course. I mean, 5 feet 2 inches. That's one cause and condition, of course. E essa é uma das formas de lidar com causas e condições. Claro, há uma altura tal, 1,70 m de altura, 30 e tantos centímetros e tal, isso é uma forma de lidar com isso. Education you have or not, all these cause and conditions, good family, not good family, all of this. Claro, todas essas causas e condições, uma boa família ou uma família não tão boa, que tipo de formação acadêmica, educação. By the way, I'm not sort of being cynical towards dating service. I'm actually very proud for this. I think it's such a whoever thought about this must be a bodhisattva. E claro, eu não estou sendo cínico aqui. For the lonely heart, it's so important. Eu não estou sendo cínico aqui sobre esses aplicativos de relacionamento. Eu acho que eles são muito importantes e funcionam muito bem. Na verdade, eu acho até que a pessoa que inventou isso deve ser um bodhisattva. Isso faz uma grande diferença para os corações solitários. 找伴侣的交往的网站呢，应该是由某位菩萨想出来的，因为对于那些寂寞的心灵来说，它帮助很大。That's a very visible, obvious, tangible cause and conditions, but very narrow up front. E essas são causas e condições muito óbvias, muito diretas, muito... There are so many other cause and conditions that you don't even know what they are. E elas são muito estreitas, elas são tangíveis, mas são muito estreitas. Há muitas e muitas outras causas e condições que nós não sabemos nem quais são. You know, what I'm saying is you cannot write in your, what do you call it, in your ad, I want to meet a boy or a girl whom I have met 500 lifetimes before. Você não pode colocar no seu anúncio que você gostaria de encontrar um rapaz ou uma moça que você encontrou 500 vidas atrás. Você não pode fazer isso. Just so many cause and conditions that are like beyond our conception, beyond our fathom, and beyond our control. E há muitas e muitas causas e condições completamente fora do nosso controle, completamente fora do que nós consigamos imaginar. So, after deciding to do this discussion this morning, I've been sort of rewinding through all the, I mean, not all, but lot of interaction that I had with people who have relationship problem or relationship related situation. E essa manhã, antes de começarmos, eu estava pensando a respeito de várias interações que eu tive já com pessoas que tinham tido problemas de relacionamento anteriores. I know there are a lot of present day people who have decided, who now, you know, modernization, right? Modernity, one of the most significant, one of the most what do you call it? Remarkable aspect of modernity is you choose your own partner. Então, uma das características mais marcantes e significativas da modernidade é que você escolhe o seu próprio parceiro.
卓越的这个现代化的一个层面，就是你可以决定，你可以选择你自己的伴侣。 You choose you when to date, Você escolhe quando você vai sair, who to date, com quem você quer all sair, of that. tudo isso. The society, the village, the parents. No need to ask. Não há necessidade nenhuma de perguntar para a sociedade, para a sua cidade, para sua família. Sometimes even the parents and the societies, they don't want to even do anything with it because they're all scared of taking responsibility anyway. E muitas vezes a sociedade, a sua família não querem nem saber do que está acontecendo, porque eles não querem ter essa responsabilidade de se envolver. 害怕要为这个负责。 I know quite a lot of them. E eu sei várias situações, conheço várias situações assim. It doesn't mean that their relationship is good. And it also doesn't mean that it's better. It's just relationship the normal way. E isso não quer dizer que as relações sejam melhores ou piores, são normais. Then I know people who have gone through all the preliminary practice of a relationship. E eu também conheço pessoas que passaram por todas as práticas preliminares de um relacionamento. You know, like the dating again and again, checking out and, you know, finding out and all of that. Vários encontros, conhecendo-se melhor, tudo And isso. I actually know because it just proves that I have lived on this earth long, right? I actually know quite a lot of people who actually have family, who got married when they were 13. E eu conheço pessoas que casaram quando, isso somente prova quanto tempo eu tenho estado nessa terra, que casaram quando tinham 13 anos. That marriage, you know, their marriage, they've never, you know, some of them, they've never seen each other until the day they got married. E alguns desses casamentos, as pessoas nunca haviam se encontrado antes da data do casamento. 结婚之前，婚礼之前都从来没有见过面。 A lot of them are still there together. E muitos deles estão juntos até hoje. 在一起。 So as you can see, the cause and conditions, is infinite. Então, vocês podem ver, as causas e condições são infinitas. 因和缘呢是无量无边的， So 有 as 无数的因缘。 as we spoke yesterday, having this some sort of arrogance that I can fix, arrange, sort this out, and it will get fixed. It will become a perfect whatever. Having that kind of conviction or arrogance, I don't know. This is something that we need to watch. E conforme eu disse ontem, ter essa arrogância de que nós podemos consertar, organizar as coisas, fazer com que elas sejam perfeitas, é uma arrogância. Nós não conseguimos fazer isso. Now, many of the comments I'm making as a Buddhist myself, obviously, I'm making all these comments based on my upbringing of being Buddhist. So what I'm saying is like, you know, past life, so on and so forth. Okay. E tudo que eu estou aqui comentando está baseado na forma como eu fui criado, como budista. Tem esse ponto de vista do budismo. Esses assuntos de vidas passadas, por exemplo. In today's world, concepts such as past life and all of that are a bit of a myth and unscientific. I have a lot of things to say about it, but maybe another day. E eu sei que hoje em dia, no mundo moderno, assuntos como as vidas passadas, elas são tratadas muito mais como mitos, e isso eu tenho bastante coisa para dizer a respeito disso, mas talvez numa outra hora. I can only say that
understanding of the past life as it is taught in the Indian wisdom tradition is very, very misinterpreted, and I don't know. It's just the it's actually unfortunate that the way it got misinterpreted. E, na verdade, é bastante triste a forma como é mal interpretado a ideia de vidas passadas da tradição indiana. E eu preciso dizer isso, que há uma má interpretação dessa ideia de vidas passadas. But anyway, as someone who is trained in a system that asserts that time is relative. Mas, de qualquer forma, para alguém que foi criado num sistema que afirma que o tempo é algo relativo, 仁波切说他自己从小受到这样的一个系统训练，说时间是相对的。So therefore, (1961) June 18, 10 minutes to 6 o'clock is not my beginning. De qualquer maneira, 18 de junho de 1961, às 6h10, não é o meu começo. This is 1961. This is just a story. Somebody made it up. E 1961, isso é só uma história, alguém inventou isso. In other words, I am somebody who believes or who accepts the illusion of continuation. I'm sorry, no, I have to speak like this because I have to be really careful, presenting this. I'm somebody who accepts an illusion of continuation before 1961 of myself exists. E eu peço desculpas, eu preciso falar dessa maneira. Eu sou uma pessoa que acredita na ilusão da continuidade, para antes de 1961, da minha existência anterior a 1961. 幻象的自己存在着，就是我接受说我有一个延续，在1961年之前已经有个延续的错觉。So I'm somebody who believes that all of you, without one exception, many times I had the illusion of you being my mother. E eu acredito que todos vocês, sem nenhuma exceção, me fizeram acreditar na ilusão de que vocês foram as minhas mães. But it's not that
not just sweet on like, oh, you are all my mother. It's not just, it doesn't stop there, okay? Mas não é somente algo que seja doce, meigo, todos vocês foram as minhas mães. Isso não para aí. I'm sure I had the illusion of eating all your legs with a coconut curry. E eu tenho certeza que eu já comi todas as patas de vocês com curry de coco. 你们所有人的脚，就是沾着这个椰浆的这个咖喱，吃了你们的脚。And the illusion of, you know, just act. Oh, I'm sure. I had the illusion of all of you, without one exception. All of you mounted on me. E eu tenho like a horse. E eu tenho certeza da ilusão de todos vocês montando em mim, como um cavalo, montando em mim como num cavalo. And in so many times, I must have an illusion of being totally believing in everything what you say in my past lives. And this is why here you are, completely sitting here 2 days in a row. E eu também tenho certeza da ilusão de, em vidas passadas, ter acreditado em tudo que vocês me disseram. E então, por isso que vocês estão aqui há 2 dias seguidos, me ouvindo. Karmic debt, karmic link, whatever you want to call it. Débito kármico, conexão kármica, seja o que for que vocês, como vocês quiserem chamar. Whatever I have said in the past or today, you can ask somebody to say it exactly word by word. You may not listen. O que eu tenho dito nesses 2 dias, você pode pedir para alguém falar exatamente a mesma coisa, a pessoa dizer a mesma coisa e vocês não vão prestar atenção. About how the world of cause and condition and effect, how they play. It's really vast. E o que eu estou tentando dizer para vocês é como que o mundo das causas e condições atua. Isso é muito vasto. So now, just like me, you and your world is exactly the same. Então, assim como eu, vocês e o mundo de vocês são exatamente a mesma coisa. Então, imagine que vocês vão para um encontro. You're about to date with somebody who you probably may have chewed many times. Or who chewed you many times. Então, vamos supor que você está indo encontrar alguém que já lhe mastigou muitas vezes, ou alguém que você já mastigou muitas vezes. All this plays roles, you know? Tudo isso desempenha papéis. This is why it just doesn't, you know, it doesn't really work. As you plan. Isso não funciona exatamente como você planeja. And actually, it's a good thing that it doesn't work as you plan. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa que não funcione da forma como você planeja. I don't think you will find it interesting to have an AI partner who will do exactly what you want and do, you know, all the time. It will be very boring. E eu acredito que não seja muito agradável você ter um parceiro de inteligência artificial que faça exatamente aquilo que você quer. Seria muito chato.
you will have to teach your AI to annoy you and go against your wishes and all of that. Você vai precisar ensinar a sua inteligência artificial a lhe incomodar, a lhe irritar e ir contra as suas vontades. Okay, so now, so that's how the cause and condition plays. E é assim que as causas e condições jogam. Actually, we really don't have to go anywhere. Our life, our world, our geopolitics, for instance. Geopolitics, for instance, within like 1 year can tell you such uncertainty. E não precisamos ir muito longe, nosso mundo, as nossas coisas, a geopolítica, por exemplo, em um ano, ela nos mostra que ela pode ir para qualquer direção, oscilar muito. Anyway, so this one I need to. So sometimes, although we have so much interconnectedness, sort of, one way or another, sometimes cause and conditions is such that I think the two beings may not encounter for eons. E isso também funciona dessa maneira, apesar de termos tanta interconectividade, devido às causas e condições, dois seres podem não se encontrar por íons e íons. Sometimes the cause and conditions are such that you end up encountering quite a lot. E às vezes as causas e condições são tais que vocês acabam se encontrando seguidamente. It doesn't mean it's a good thing. Isso não significa que é bom. In case you're wondering, I'm not talking about the soulmate here. Caso vocês estejam se perguntando, eu não estou falando nada parecido com almas gêmeas aqui. You see, Buddhists, actually not just Buddhists, but I think yeah, specifically Buddhists, the concept of karma has got nothing to do with the predestined or fate, or also the opposite, free will. It's not free will, it's not also predestined. E a propósito, do ponto de vista budista, o karma não tem nada a ver com destino e nem com livre-arbítrio, nenhuma dessas coisas. A ideia de karma do budismo não tem nada a ver com livre-arbítrio, nem com destino pré-determinado. Cause and condition are such that you may not encounter for eons. Então, as causas e condições elas podem ser tais que vocês podem não se encontrar por íons. You may also not encounter. You may also not share the same phenomena for a long time. E não somente não se encontrar, vocês podem não compartilhar dos mesmos fenômenos por longo tempo. I don't know how to explain this. Eu não sei como explicar isso. Some of these beings that you are connected, they may be for eons. They may have been in, I don't know, maybe alien. Okay, let's call it in Jupiter. Então, alguns desses seres com os quais vocês têm conexão podem passar por And they don't see the world you see for a long time.
long time. This is important, by the way, even though it sounds like I'm telling you some sort of very mythological story. Just wait a little bit. I need to explain this. Então, esses seres podem passar com quem vocês têm conexões kármicas, podem passar um longo tempo, digamos, como um alienígena, no outro mundo, desfrutando de outros fenômenos, por exemplo, em Júpiter. E, a propósito, isso pode parecer muito mitológico. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Isso não é assim, mitológico. I don't know. Basically, not sharing the phenomena. Basicamente, não compartilhando o mesmo fenômeno. It's like you are this being that you had connection. Now is a turtle. Algo assim. And this turtle is explaining to you how incredibly good it is to have the house always with on your back. You will not understand. This is not a good example, but I think just to give you a glimpse. Então, é mais ou menos assim. Vamos supor que esse ser com quem você teve conexão seja agora uma tartaruga. E essa tartaruga está tentando lhe explicar quão bom é carregar a casa nas costas o tempo todo. Você não vai entender. Talvez esse não seja um bom exemplo, mas por enquanto... These beings, actually quite a lot of these beings, we may share certain phenomena. Com alguns desses seres, na verdade, muitos desses seres, nós podemos compartilhar alguns fenômenos. Talvez nunca nos encontremos nessa vida, em vidas anteriores, mas compartilhamos do mesmo fenômeno. Somebody in Peru right now, a human being, will see the sun and share this sun as a sun and the moon as the moon. Alguém no Peru, agora, no nosso tempo, pode estar lá e olhar para o Sol ou para a Lua e vai compartilhar dessa mesmo fenômeno Sol e Lua. In other words, if you encounter, at least there's one or two mutually agreed phenomena. Em outras palavras, se vocês se encontrarem, pelo menos vai haver uma ou duas coisas onde há um acordo mútuo. Then there are other beings who you share the phenomena quite a lot. E há outros seres com os quais você compartilha os fenômenos com uma certa frequência. Maybe like your neighbor. Por exemplo, seu vizinho. You may never speak to your neighbor for the whole time, but you share the same elevator, the same, I don't know, car park, same 7-Eleven, all of that. Vocês podem nunca conversar, mas vocês compartilham do mesmo elevador, do mesmo estacionamento, vão ao mesmo 7-Eleven. These are just an example, but more importantly, many of these beings, we will share similar view. Esses são só exemplos, mas o mais importante de tudo é que com muitos desses seres nós vamos compartilhar visões semelhantes. Similar values and similar ethics and similar actions. Valores semelhantes, ética semelhante e ações semelhantes. I'm telling you these things because in our okay, and
So that's one angle. Okay, that's one angle. We share sort of shares. Então, esse é um ângulo, é um dos ângulos, nós compartilhamos. On the other hand, every individual, their perception is their own. E, por outro lado, cada indivíduo, a percepção de cada indivíduo é própria. What I'm saying is, this blue flower that I see in this room, because we are all human beings, and we have a lot of connection. Remember everything that I said earlier. We have a lot of connection. We have a similar view. We share certain values. But on the other hand, what I see, total 100% dimension, you will never see. Então, vamos tomar como exemplo essa flor azul. Estamos todos aqui nessa sala, nós, como eu falei antes para vocês, mais cedo, nós temos essa conexão, então nós compartilhamos visões semelhantes, nós vemos essa flor azul. Agora, a minha percepção, 100% dessa flor azul, ela é só minha. Okay, I'll take this back. Except, okay, especially in the Tantric Buddhism, they say when the Guru introduced the nature of the mind, and when the disciple understands the nature of the mind 100%, then they are looking at the same thing 100%, all dimension together. At that point, there is no you and him. So, but that's not going there. Então, ok, vou falar isso para vocês. No Tantra, quando se diz que o mestre introduz ao discípulo a natureza da mente, nesse momento, naquele instante, neste fenômeno, eles compartilham 100% a mesma visão. Não há mais a separação entre mestre e aluno, mas não vamos entrar nessa seara agora. Okay. I'm telling you this because in the world of relationship, this struggle between agreement and disagreement, this seesaw between agreement and disagreement is a big part in the relationship. Neste mundo dos relacionamentos, a disputa entre concordar e discordar, essa gangorra entre concordar e discordar, ocupa uma boa parte do relacionamento. So sometimes when you have a disagreement, your logic may not work. Então, muitas vezes, quando você discorda, a sua lógica talvez não funcione. It's like if your partner has been a spider for many times in so-called previous life. Se o seu parceiro foi uma aranha muitas vezes em muitas vidas passadas, and if your partner gets so excited when they see the webs, e se ele fica muito excitado quando vê teias, and you trying to give your partner the reason why it's so stupid, it's not going to work. E você tenta explicar para o seu parceiro que isso tudo, gostar dessas teias é estúpido, não vai funcionar. And it's a kind of like maybe you should save energy. Talvez você deva economizar energia.
能量节源。 Next time when you have disagreement with your partner, think about the spider. Próxima vez que você tiver alguma discórdia com seu parceiro, pense na aranha. I don't know, something like, many times it doesn't, it just doesn't work. Muitas vezes simplesmente não funciona. But if there is cause and condition to make you hang on, no matter how you try to, what do you call it? Tear apart, wash it out. It's just not going to work. Mas se as causas e condições, Like take it out, separate, it's just not going to work. mas se as causas e condições para que vocês fiquem juntos estiverem lá, não importa quanto você tente terminar, separar, passar um pano, não vai funcionar. 尝试把它洗净，尝试离开都没有办法，都不会成功。Okay. Now. Let's go deeper into relationship. Então vamos mais fundo nos relacionamentos. Of course. Why would we even talk about a relationship if there is no you, right? E claro, Or me, just self. Por que nós vamos falar em relacionamento se não há você ou não há eu, não há um eu? I'm just giving you some ideas to have the transcendental view. E eu só estou trazendo para vocês algumas ideias para que vocês possam ter essa visão transcendental. Just hear it out. You don't have to, sort of remember it all the time and sort of quote me when there is a domestic situation. E apenas escutem, vocês não precisam ficar se lembrando disso o tempo todo e me citar cada vez que vocês tiverem uma situação doméstica. There's one thing that we have never ever managed to confirm. E há uma coisa que nós nunca conseguimos confirmar. At the same time, we pretend, we make believe that it's already confirmed. Mas ao mesmo tempo nós fazemos de conta de que já está confirmado. But it's not really confirmed. Mas não está realmente confirmado. And that is the existence of the self. E trata-se da existência do eu. This is the main problem. It's because of that relationship exists, and it's because of that also relationship has challenge. E é por causa disso que os relacionamentos existem, e é por causa disso que os relacionamentos são desafiadores. This not have managed to confirm I exist. This basic insecurity permeates. It radiates all our action. E essa incapacidade de confirmar essa insegurança básica, ela permeia toda a nossa existência. So this is why relationship is actually
It's art and it's a craft. E é por isso que os relacionamentos são ao mesmo tempo uma arte e um ofício. You have to be really good with this. You have to be really artistic about the relationship. Você precisa ser muito 你要 bom, 处理这个 muito 关系，你必 artístico 须 com os 是 seus 很擅长 relacionamentos. 的，你必须要有一点艺术性。 Mm. And it's actually, to the certain extent, doable if we have a little bit of patience. E, na verdade, é factível se tivermos um pouco de paciência. 上呢是做得到的，如果我们有一些耐心的话。 Again, I'm talking so much. E estou falando demais de novo. Um, Cause and conditions, I've already told you. In other words, karma is not like predestined or a fate, as many seem to interpret it that way. E as causas e condições, em outras palavras, o karma, como eu já falei para vocês, não trata de predeterminações ou destino, como muitas vezes é dito. In other words, you can learn the craft of how to manipulate the cause and condition. O que eu quero dizer é que você pode aprender o ofício de como manipular as causas e condições. 怎么去操控这个因和缘。 So I think we should think about the vision of the relationship. Então, eu penso que nós deveríamos pensar a respeito da visão do relacionamento. 比较大的一个远景。 Vision and the mission of the relationship. A visão e a missão do relacionamento. 远景和使命。 Like in all the, I'm sure Singaporeans are very used to this, all the company language, right? E eu tenho certeza que aqui em Singapura todos estão muito acostumados, porque isso é linguagem de empresas. A nun, Bhikshuni, 2000 years ago, India. Uma monja, uma bhikshuni, 2000 anos atrás na Índia. I'm giving you a very specific picture. E eu estou passando para vocês uma imagem muito específica. 明确的画面。 It's a very strong patriarchal society. Uma sociedade patriarcal 当时 muito forte. 这个父系社会。 And the nun, certain image, certain assumption and expectation from the society. Uma monja, uma imagem, uma expectativa diante da sociedade. 有某种要求，某种形象。 This particular nun, this is about around 500 years later after Buddha passed away. Essa monja é uma época de mais ou menos 300 anos após a morte do Buda. And she was, as a follower of the Buddha, was so concerned for the Buddha Dharma. E essa monja, enquanto uma seguidora do Buda, ela tinha muita preocupação com o Dharma do Buda. She really wanted to propagate, preserve. Ela realmente queria propagar e preservar o Dharma do Buda. But as a nun,
she can't do so much in that sort of patriarchal society. Mas, sendo uma monja, ela não havia muito que ela pudesse fazer naquela sociedade patriarcal. 所做的东西很有限。 So she said, okay, I'm going to disrobe and have an affair with a prince. Então ela disse, ok, eu vou abandonar 就是meus votos e vou ter esse caso com o 我要 príncipe. 还俗，然后我要跟一位王子有这个婚外情。 Can you imagine what kind of scandal and what kind of a thing this must have created in that society? Então, vocês têm ideia do escândalo e o caso que isso deve ter criado naquela sociedade? Anyway, she had that vision to save the Buddha Dharma, the mission to be with the prince. Então, ela tinha essa visão, a visão de salvar o Dharma do Buda e essa missão de ficar com o príncipe. Anyway, the product is Asanga. Então, o produto disso é a Sangha. And as if that's not enough, she sort of jilted that prince and went to another man, Brahmin, I think. Como se isso não fosse suficiente, ela deixou o príncipe e foi para outro homem, um Brahmani. And the product is Vasubandhu. E o produto desse encontro é Vasubandhu. 就是那个它的产品就是世亲。 Two of the greatest commentator of the Buddha Dharma. Dois dos maiores comentaristas do Dharma do Buda. 大的论师。 I'm very sure, like in Chinese Buddhism, if you trace all your lineage, it will end up reaching to Asanga. E eu tenho certeza de que se você fizer todo o caminho da tradição no budismo chinês, vai chegar em Asanga. See, having a life, having a vision. We are talking about a relationship with a, vision. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é sobre um relacionamento que tem uma visão. Ter uma visão. I think this is actually quite important. E acho que isso é bem importante. Especially when there's this kind of big vision, right? Especialmente quando está em jogo essa visão ampla. And this is really a craft of manipulating the cause and condition. E esse realmente é uma habilidade, um ofício de como manipular as causas e condições. I think it's a bit like, there's a force of karma, cause and condition, but you also create another force to lead that force to your own benefit. Então, eu acho que é um pouco assim, existe a força das causas e condições do karma e você também cria a sua própria força para conduzir o fluxo daquela força das causas e condições. Of course, again, not that easy. In order to have that kind of vision and mission, you need another cause and conditions to have that kind of courage, aspiration, and so on and so forth. E claro, não é fácil para você ter esse tipo, tamanha visão e missão, você também precisa de causas e condições, coisas como aspiração, por exemplo. Okay. So just a few ideas of creating a right vision, maybe right attitude towards the world of relationship.
Então, algumas ideias sobre criar as causas e condições corretas e também a ação correta no mundo dos 怎么 relacionamentos. 为我们的关系呢，创造一些正确的这个愿景，还有保持一些正确的心态。Of course, I don't need to mention that having the right view of right view such as impermanence, such as let me explain this. Right view of knowing that nothing is certain. E, 当然，我们也不需 claro, 要就是 ter a visão correta 这些正确 da 的 impermanência, deixa eu explicar isso um 知 pouco. 道没有一样东西 Ter a visão correta de que nada é certo. And nothing in our world of cause and condition gives you 100% satisfaction. 还有就 E 是 nada no nosso mundo de causas e condições vai lhe prover 100% de satisfação. 让你100%的满意。 And how things appear is not how it is. If you have that kind of view, you are already on the way to have a grand attitude about the relationship. E claro, como as coisas aparecem, não é o que elas são. Então, se você tiver essas três, você já está no caminho de ter uma visão ampla. 对于这个关系通往有这个正确态度的这个方向。 Even if you can't have this, as I mentioned earlier, I was quoting the Buddha. And Milarepa also sang this song about how our so-called family is like an inn. E então, lembrando isso, aquilo que eu falei para vocês mais cedo, que citando o ensinamento do Buda, e Milarepa também tem uma canção que fala sobre isso, relacionamento familiar como um hotel. That can already alter our attitude towards the relationship. E só isso já é possível o suficiente para alterar a nossa visão a respeito do relacionamento. 这个关系的态度。 For instance, trust is supposedly the most important part, one of the most important elements in the relationship. Por exemplo, a confiança é supostamente um dos elementos mais importantes no relacionamento. But trust is incredibly infinite. Mas It's infinite. Mas a confiança é algo infinito, inacreditavelmente infinito. Like I can't trust my own mood that it will stay like this till 1:30. Por exemplo, eu não consigo confiar que o meu humor vai permanecer dessa maneira até 1:30 da tarde. Because my phenomena of trust depends so much on cause and conditions. Porque o meu fenômeno de confiança, o meu elemento de confiança depende de muitas causas e condições. Between two people, when they need to have a certain trust. Então, entre duas pessoas, quando elas precisam ter uma certa confiança, Yeah, maybe you can trust their head, but how can you trust? então talvez você consiga confiar na cabeça um do outro, mas no coração, Maybe you será? can trust their heart, but can you trust their head? Talvez você consiga confiar no coração. Head. Well, sort of, maybe you can trust their, sort of intelligence, but you can't really trust their emotion, so on, and vice versa. Então, talvez você consiga confiar na emoção, mas será que você vai conseguir confiar na inteligência e vice-versa? 或者你可以信任他的心，但是不能相信他的这个脑力。 Especially nowadays,
I'm a good example. Nowadays, we are becoming more and more moody. Especialmente hoje em dia, e eu sou um ótimo exemplo disso, cada vez mais nós estamos ficando temperamentais. And moody is like a... I guess it makes the relationship exciting also, but it's tough. Porque ser temperamental, talvez isso torne o relacionamento um pouco interessante, mas é difícil. 但是呢，它也是带来很多困难的。Yeah, then everything is because the mood is uncertain. You can tell, right? We always need to reconfirm. You have to say, I love you in the morning, in the afternoon, in the night, when you go, when you come, when you call, when you hang up, before hang up, all, right? Então, porque o humor, ele é tão flutuante, nós precisamos estar sempre confirmando. Então, você precisa dizer, eu te amo quando sai, quando chega, quando atende o telefone, quando desliga o telefone, quando diz bom dia, quando diz boa noite. And then it's very complicated. Now we are going to talk about more our mundane relationship, okay? Então, isso fica muito complicado. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre os nossos relacionamentos mundanos. It's very complicated because when two people are together, it's good to have a little bit of being the ability to have. One should be able to take for granted the other. Isn't that? It should be good, right? Então, quando há duas pessoas, deveria ser bom você assumir coisas sobre essa pessoa, ter segurança em assumir coisas sobre essa pessoa, certo? E hoje em dia não é assim. Nem por um instante hoje em dia você consegue assumir uma outra pessoa. O seu parceiro é quase como se fosse o seu chefe temperamental. Todo e qualquer movimento que você faça, você precisa ser muito cuidadoso. Every move you make. 你每一个举动你都要小心。 But if you do that too much, mas se você fizer isso muitas vezes, the other partner will interpret this as you not being able to trust. O seu parceiro vai interpretar isso como você não sendo capaz de confiar. And then another one is space. E outra questão é o espaço. Especially now with the individualism. Especialmente hoje com o individualismo, o espaço é muito importante. Not only individualism, technology, everything. E não só individualismo, tecnologia também. 20 years ago, you know, I could go to some place and I will not hear from these people for at least 10 days. 30 anos atrás, eu poderia ir para algum lugar e não ouvir falar de algumas pessoas por 10 dias. I may ask a question, the answer I will have to wait. 10 days, postage, stamp, all of this. Eu podia fazer uma pergunta e ter que esperar pela resposta dias, e no correio. Mas hoje você faz uma pergunta e mesmo antes de terminar a pergunta, a resposta já veio. Isso pode ser bom se você estiver reservando uma passagem aérea.
sometimes in the world of relationship, you don't want to have the answer right away. Mas às vezes no mundo dos relacionamentos você não quer ter essa resposta imediatamente. Have long space is really good because when there is a space, even the most angry people, they forget to get angry. E às vezes ter um espaço grande é muito bom, porque mesmo as pessoas mais brabas, elas esquecem daí de ficar brabas. So being aware of the how much space one should create. Because if there is like too much space, then I guess you are not even having the relationship. E estar ciente de quanto espaço você precisa nesse relacionamento, porque também deixar muito espaço pode significar que você não está nem mesmo tendo um relacionamento. Okay, I should let you ask questions. Então eu vou deixar vocês fazerem perguntas. I have only few more things. Other than that, we should just discuss because this is something so personal. So I can try to respond to your questions, or as a Buddhist, what kind of relationship we have, all that kind of thing. E eu tenho mais algumas coisas para dizer para vocês e talvez deva deixar vocês fazerem perguntas. Isso também é muito pessoal, né? Enquanto budista, que tipo de como deve ser um relacionamento, esse tipo de coisa. Sorry, before we start the Q&A session, let me make two announcements so that we can facilitate this session in an effective way. So firstly, if you want to ask your question by yourself, we'll have a volunteer standing over here. Yeah, standing over here. He'll be passing Então, the antes de mic começar com as perguntas, vão ser dadas algumas instruções de como proceder com as perguntas. Then pass to any of the volunteers here, as well as our MC over here. Yeah. Before that, before we reach out to the in-person question. Oh yeah, sorry, Chinese translation. 如果您在我们开始我们的问答环节之前，如果您想要亲自询问仁波切问题的话，我们中间有一位先生就站在这边，他会把话筒传递给你。但如果说你你不太方便亲自去询问的话，你可以把你的问题写在一张纸上，然后交给我们的义工或者是另外一位主持人这边，然后我们会帮你问问题。And before you attend to the in-person question, we actually have received 2 questions before the event, and we would like to address these 2 questions first. 在我们的活动开始之前呢，其实我们已经有收到2个问题了。Então, antes de começar com as perguntas feitas pela plateia, eles vão começar com uma pergunta feita antes do evento começar. This question is from a beginner in Buddhism, and it's actually a question on training of the mind. So hi Rinpoche, thank you for your previous teaching. I'm a beginner in Buddhism. When you say practice, do you refer to meditation / mind training, or if there are many others? If so, what would you like to recommend for a beginner to start with? Então, Rinpoche, quando menciona a prática, o Rinpoche quer dizer com treinamento da mente, com meditação. A pergunta vem de um iniciante e gostaria de saber qual prática o Rinpoche sugere. As a Buddhist definition of the practice, I think the best definition I would say is
habituating. A melhor definição de prática para budista é habituar-se. So, yes, sitting could do it, but standing can also habituate one, as long as whatever you do, it reminds you or it takes you to the truth, then it's called practice. Sim, sentar pode ser uma forma de se habituar, mas também é possível fazer em pé. Então, do ponto de vista budista, tudo que lhe aproximar da verdade é uma prática. Second question, Rinpoche, can you give some, this is a question from the international audience. So Rinpoche, can you give some advice to couples who are intending to get married? Então, a pergunta é uma solicitação para que Rinpoche dê algum conselho para casais que estão casando. I think we talked about relationship this morning. Eu acho que falamos sobre relacionamentos hoje de manhã. Think about those things. Pense sobre essas coisas. And get married. Case-se. And make a big hoo-ha about the marriage. E faça grande barulho sobre o seu casamento. Whatever you can afford, you should do it. Big hoo-ha. Make a big deal out of it. But think about everything what we talked this morning. E faça uma grande festa que você consiga pagar, claro, mas celebre muito. Faça disso um grande evento, mas sempre pense no que falamos aqui mais cedo. And it's actually since the question is there, I might as well just put it here. This is what I was going to continue with. Like that bhikshuni, especially in the Mahayana Buddhism, every act, whatever act you take, of course, even like mundane act like drinking a cup of tea, definitely marriage. One can do it with the aspiration that this will somehow, one way or another, benefit others. Já que essa questão surgiu, eu ia falar sobre isso mais tarde. Do ponto de vista do budismo, qualquer ato, mesmo tomar uma xícara de chá, e definitivamente o casamento também, se você fizer a aspiração de que essa ação venha a beneficiar de um jeito ou de outro os outros seres, ela é válida. Since this is the appropriate question, I will just continue from here. Então, já que essa foi uma pergunta apropriada, eu vou continuar a partir dela. I really think, I don't know, you don't have to agree with me. Você não precisa concordar comigo, mas eu realmente penso you should consider marriage as a setting up a new company. Vocês devem pensar no casamento como abrir uma nova empresa. It might help you. I don't know. Just try. Anyway. I may be wrong. Talvez esteja errado, mas talvez isso ajude. Tentem. You know, the purpose and the function of the marriage obviously has changed throughout, right? O propósito, os objetivos do casamento, eles mudaram através dos tempos, claro. I mean, if you live in a country where your neighbor is 200 miles away. Se você mora num país onde seu vizinho... Marriage has a different definition.
Se você mora num país onde seu vizinho mora a 600 quilômetros de distância, então o casamento tem um significado. This exists, by the way. When I went to Russia last time, Isso existe, a propósito. A última vez que eu fui à Rússia, 或者说是有这样的情况。 I went to this house, and their neighbor is about 200 miles away. There's one house in the big field. fui nessa casa e o vizinho mais próximo estava a esses 600 quilômetros de distância, uma casa isolada no meio do campo. 就这么一栋房子。 Or if you live in the desert, Se você mora no deserto, then different functions. então o casamento tem outras funções. If you live in a situation where there's no food banda delivery, Se você mora em uma situação onde não há teleentrega de comida, marriage also has a different function. The husband chop the onion, wife, I don't know, heat the pan. I don't know. There's just some sort of a, collaboration. se você mora num lugar onde não há teleentrega de comida, então há outras funções ali no casamento também. O marido corta a cebola, a esposa aquece a panela, então há uma certa colaboração aí. 切洋葱啊，那个妻子呢会把那个锅会热那个锅，所以就是根据情况呢，它会有某种程度的合作或协作。 If you live in the world where you can even have an argument and probably even cause divorce because there's a dispute which is better, food banda or grab food. Então, se você mora numa situação em que você pode discutir e até mesmo se divorciar em função de uma discussão de qual é a teleentrega melhor, Food Panda ou uma outra empresa. 离婚的地方呢？ Then maybe it's good to think in terms of company. Então talvez seja bom pensar nos termos de uma empresa. 像公司一样的去看待婚姻。 What's the company sort of bylaw? I don't know, some sort of a structure. Qual é o estatuto dessa empresa, a estrutura dela? Which you have to create. Na qual vocês precisam criar, certo? Because many times when people talk about marriage, they seem to think about the time of the Tang Dynasty. Porque muitas vezes, quando as pessoas pensam sobre casamento, elas tendem a pensar sobre a época da dinastia Tang. Like, I don't know, getting all together, all of that kind of thing, right? Coisas como envelhecer juntos e assim por diante. No, definitely, your children who you send to, different cause and condition where, they don't think this way. They're not going to do this. Agora, definitivamente, os seus filhos que vocês enviaram para causas e condições diferentes, elas não vão pensar assim. Nowadays, I just can't imagine being with one person in my whole life. That's like a daunting. E muitas vezes eu me pego pensando, e é assustador, passar minha vida inteira com uma única pessoa. 蛮可怕的。 So anyway, maybe it's good to think like a company. Então, de qualquer forma, talvez seja bom pensar como se fosse uma empresa. Okay, we take a break. Então, vamos fazer um intervalo.